Centroavante colombiano pode chegar no Goiás para 2024? No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito do Leonardo Castro, um nome que surgiu no Twitter que poderia chegar aqui na Serrinha. Enfim, quero trazer os detalhes a respeito dessa história. Será que houve proposta pelo Goiás? Outros colombianos também que já foram procurados nos últimos meses. Da mesma forma, quero trazer atualizações sobre essa função de camisa 9. Goiás vai contratar ou não atletas para essa função, quais são os jogadores que têm contrato dentro do atual plantel, e também uma atualização a respeito do Thiago Santana, o centroavante do futebol japonês também, que foi procurado pela diretoria nos últimos dias. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, falar também sobre o Palácios, essa indefinição, se vai, se fica no futebol brasileiro, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar todos os detalhes na descrição do nosso vídeo, combinado? Para você começar a apostar com R$20 de graça é na Pix Brasil, com uma plataforma excelente. Você pode fazer o seu depósito tudo via Pix a partir de R$1 sem burocracia, e vindo pelo nosso link garante R$20 gratuitos, esse bônus para você começar a palpitar. Como por exemplo nos jogos da Copa Itália desta quarta-feira, teremos Milan e Atalanta com empate pagando 3,48 a cada real apostado, vitória do Milan em casa 2,07 ou vitória da Atalanta do Rafael Tolói fora de casa 3,47. Lazio e Roma com vitória da Lazio em casa pagando 2,80, e na Supercopa da Espanha com Real Madrid e Atlético de Madrid um empate 3,48, uma vitória do Real em casa 2,02. Essas e todas as outras cotações, os jogos do futebol europeu também, do Goiás na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, começo do Campeonato Goiano, é na Pix Brasil. Todos os detalhes na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa função de camisa 9 dentro do Goiás, uma posição que de fato vem sendo muito escassa nos últimos anos, beleza? Teve a boa Série B, por exemplo, do Nicolas em 2021, também em 2022 com uma temporada mágica do Pedro Raul, mas no ano passado um desastre total, né? Quando a gente achava que nem poderia piorar, por exemplo, com a saída, não poderia piorar com a saída do Matheus Peixoto, chegou o João Magno, chegou o Matheus Babi. Eu até gosto do Matheus Babi, acho que, por exemplo, para uma Série B, ele fazendo uma pré-temporada, enfim, já conhecendo o clube, seria um nome que poderia entregar aí, digamos, 10 gols na disputa da Série B, mas de fato é sim uma posição muito escassa, e até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Goiás só conta no seu elenco para essa função de fato de um 9 do Brenner Culano. Tem o Pedrinho também, que acabou subindo para o time profissional, mas o que tem contrato de fato, um centroavante, é o Brenner Culano, que de fato é muito pouco para um começo, né, de temporada. Enfim, já avisando o Campeonato Brasileiro da Série B, tem o garoto Denzel também das categorias de base, ele que tem 20 anos. Então o Goiás precisa sim buscar no mínimo duas opções mais experientes para essa de camisa 9, ou pelo menos um nome incontestável, um goleador, enfim, que venha de uma boa fase. Um nome que foi especulado nos últimos dias em relação ao centroavante brasileiro Thiago Santana. Ele que aqui no país jogou, por exemplo, no Internacional, no Figueirense, no Náutico, passou também em Portugal, e estava por último no Shimizu S-Pulse do Japão. Seria uma indicação do técnico Zé Ricardo para o elenco do Goiás. Essa informação que, se eu não estiver enganado, foi divulgada pelo canal 33 do Mário Ramos no final do mês de dezembro. Então o Thiago Santana, que não teve o seu contrato prorrogado até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem uma definição de onde vai jogar em 2024, e na temporada passada, mesmo na segundona, né, foram 14 gols em 42 jogos, o time dele que acabou sendo rebaixado, mesmo com o Thiago Santana sendo um goleador. Em 2022 ele marcou, por exemplo, 16 gols e 7 assistências em 32 jogos, mesmo assim o Shimizu, né, acabou sendo rebaixado. Gosto do Thiago Santana, 30 anos de idade, canhoto, bate muito bem na bola, principalmente em finalizações de primeira, é um cara que não tem receio de pegar na bola. Eu acho que isso é algo muito necessário para o centroavante. Infelizmente no Brasil isso acabou, né? Os caras querem fazer gol de videogame, tocando até dentro da pequena área. Se tivesse qualidade para isso eu nem reclamava, mas a verdade é que não tem, né? O Thiago Santana, que é natural da cidade de Serrinha, no interior da Bahia, né? Enfim, mais uma curiosidade do que propriamente um argumento para ser contratado. Mas eu gosto sim do futebol do Thiago Santana. O único nome, né, de fato, para camisa 9 aí, basicamente,
que foi especulado nos últimos dias, eu começo a preocupar um pouco com o Goiás nessa questão de contratações, principalmente para o campo ofensivo. Acho que está começando a apostar demais, tanto no Luiz Henrique, já gravei um vídeo falando sobre ele, vou deixar na tela final, meia esquerda, meia central, ex-Flamengo, Fortaleza, Botafogo, Vasco, e também do Paulo Baia. Igual eu falei, se for para a composição do elenco, uma segunda, terceira opção, jamais irei reclamar de apostas. A questão é que até aqui são as únicas alternativas para um começo de campeonato goiano. Eu sei que a Série B ainda está longe, mas se você não montar o time agora, você não consegue buscar outras opções lá na frente. Tudo bem, reconheço também boas contratações, como por exemplo do lateral esquerdo Sandro, também do paraguaio Ivan Torres, o Everton, lateral direito, para ser um reserva, enfim, dá para o gasto, é bem melhor do que, por exemplo, o Bruno Santos, mas essa quantidade de apostas começa a me incomodar. Enfim, pode deixar a sua opinião também a respeito desse assunto. Então beleza, se a gente não tem grandes atualizações em relação a essa negociação do Thiago Santana, ex-futebol japonês, um nome que surgiu no Twitter nas últimas horas é do colombiano Leonardo Castro, centroavante experiente, 31 anos de idade, ele que na última temporada pelo Milionários marcou 22 gols, além de 4 assistências em 55 jogos. De fato, um goleador nato, né? 1,75 m de altura, ele que é destro e tem um contrato no Milionários até dezembro de 2025. Achei estranho essa informação, né? Porque, olhando os números do cara aqui, ele pode jogar em qualquer um dos gigantes clubes da América do Sul, como por exemplo um Boca Juniors, enfim, um Estudiantes, ou até mesmo aqui no futebol brasileiro, Grêmio, Cruzeiro, seria uma opção bem interessante. Essa informação, entre aspas, né, que foi trazida pelo Twitter, vou deixar aqui para vocês, é um perfil chamado Fute News Ali, né, como se fosse de Alejandro, enfim, Alejandro Fute News, garantindo que o Leonardo Castro, atacante do Milionários, tem um acordo com a equipe do Goiás, né? Essa informação publicada no dia 8 de janeiro de 2024, 10h57 da manhã. Fui checar essa história e não existe, tá? Não existe nenhum acordo, nenhuma proposta, nem sequer uma sondagem do Goiás para contar com o Leonardo Castro. Eu não vou chegar aqui e cravar que ele não vai pintar aqui de forma alguma, porque a gente sabe que o futebol é meio maluco, o Goiás tem sim dinheiro em caixa. Se quisesse, por exemplo, fazer uma oferta digna ao Milionários e contratar, por exemplo, um jogador de peso, não seria nenhum absurdo. O Goiás que está sim atento ao mercado sul-americano, já tem aí acertos com o Ivan Torres e também com o zagueirão argentino o Gaston Susso, mas nesse nível, por exemplo, um jogador igual o Leonardo Castro, que tem contrato até o final de 2025, um valor de mercado segundo o site Transfermarkt de 5 milhões de reais, né, e marcando 22 gols na última temporada, eu de fato não acredito. Então, das informações que eu pude buscar aqui para vocês, não existe nenhuma proposta, nenhum acordo com o Leonardo Castro. Um abraço também ao Periquito Brizado, que me ajudou nesta notícia. Sobre colombianos, o Goiás que procurou na temporada passada, isso sim é verdade, o centroavante Rodalega, aquele experiente, Spurran na Inglaterra, também com passagens pelo Bahia aqui no Brasil, e o enamorado do Santa Fé, ele que atualmente está no Júnior Barranquilla. Esses dois que enfrentaram o Goiás, aí sim, houve sondagem do clube alviverde, mas sobre o Leonardo Castro não, e seria sim uma ótima opção. Ele que começa já mais experiente, primeira boa temporada do Leonardo foi em 2016, pelo Independente de Medellín, já marcando 13 gols. Passou no Deportivo Pereira, onde foi campeão, se eu não estiver enganado, em 2022... Eu acho que o Deportivo Pereira foi campeão do Campeonato Colombiano. Foram 25 gols em 44 jogos, classificou inclusive para a Copa Libertadores. E nessa temporada acabou chegando no Milionários. Uma excelente camisa 9, tá? Eu ficaria de olho, por exemplo, com o Goiás voltando para a Série A em 2025, poderia ser uma baita contratação. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. E pelo menos pelo que eu pude apurar, não existe nenhum acordo com esse jogador para o Goiás. Só para finalizar o nosso vídeo, trazer aqui rapidamente uma atualização envolvendo o argentino Julián Palacios, que segundo informações do Gustavo Ramos e da Ana Lívia Dias da rádio Band News de Goiânia, um abraço aí para a galera, o jogador não será mais contratado pelo Atlético Goianiense por conta de diversas exigências feitas pelo São Lourenço ao repasse do jogador, né? Enfim, essa continuidade do Palacios no futebol brasileiro. Dessa forma, a tendência é que ele faça a pré-temporada
no São Lourenço, não é um jogador, digamos, muito bem visto por lá, pode continuar, enfim, na minha avaliação, o campeonato argentino que é inferior ao campeonato brasileiro, mesmo o São Lourenço tendo pretensões maiores do que o Goiás, né, em um campeonato local, acredito que o Palácio poderia ser uma opção para o segundo tempo muito válida, né? Mas nesse momento, após 3 gols e 3 assistências em 49 jogos pelo Goiás, ele deve começar a pré-temporada no São Lourenço, onde tem contrato até dezembro de 2024, e segundo informações também do Periquito Preciado, do André Rodrigues, o Goiás nem sequer procurou, né? O Thiago Menezes também confirmou essa informação, que não houve nem sequer sondagem, o Goiás não quis de fato continuar com Palácios para esse ano. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você pensa a respeito desse assunto. Se você aceitaria de volta o Palácios, eu acho que não é nenhum craque, mas para uma Série B poderia ser um bom jogador, já conhece a casa, já tem um entrosamento, por exemplo, no meio de campo, com o Dieguinho, com o Morelli, né? A tendência é que o Morelli não fique, mas enfim, que participaram juntos na última Série A, o Sander da mesma forma, o Bruno Melo, o Sidmar, Maguinho. Eu sou sim a favor desta continuidade de um espinha dorsal, mas ainda assim o Goiás precisaria de um nome, digamos, um pouco mais experiente e de fato um camisa 10, né? Responsável por armação de jogadas, criações, enfim, um cara mais habilidoso para essa função. Sobre a camisa 9, é sim muito necessário o Goiás procurar, e de preferência um jogador já com experiência na Série B do Campeonato Brasileiro, uma boa aposta aqui da América do Sul, um jogador, digamos, como o Leonardo, deixa eu pegar o nome dele aqui, Leonardo Castro, né, o colombiano, por exemplo, um jogador desse quilate, tá? Não apostar, por exemplo, em um jogador da segunda divisão da Colômbia, ou de um pequeno clube do Paraguai, do Uruguai, enfim, aí eu acho um pouco arriscado para uma competição tão difícil. Se for para a composição do elenco, eu não vejo erro nenhum em apostas. O grande defeito do Goiás é contratar jogadores deste nível, né, deste quilate, para serem as únicas alternativas. Pode deixar a sua opinião também, o que você pensa e a sua expectativa para esse começo de ano. Combinado? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações e conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, com trechos mais curtos de cada um aqui dos vídeos. Vou deixar na descrição e o link do apoiador, a Pix Brasil, com R$20 de graça para você começar a apostar. Na descrição do nosso vídeo você encontra o link sempre no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!